Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vanessa, eu sou professora de Matemática na Educação Básica no estado do Rio de Janeiro. E hoje eu vim apresentar o nosso trabalho, meu trabalho junto do professor Ivail Muniz. Atualmente eu sou mestranda pelo Profmat no Colégio Pedro II, colégio no qual eu estudei no ensino médio, tenho muito orgulho disso. E o professor Ivail, ele é meu orientador no Profmat e professor no Colégio Pedro II. E o trabalho que nós vamos apresentar aqui é o seguinte: conexões entre o pensamento computacional e otimização discreta com grafos na educação básica. Então, para começar, a gente tem que perceber algumas coisas, né? Cada vez mais as ações humanas são realizadas por computadores. Isso é cada vez mais frequente no nosso tempo. Então, apesar da gente ter, na maioria das vezes, um papel de usuário nesses computadores, se a gente tiver a capacidade de compreender como que o computador é útil na formulação e resolução de problemas e nos processos envolvidos nisso, nas diversas áreas da atuação humana, isso pode nos permitir aumentar o uso, né, do computador e nos dar boas soluções, tanto com qualidade e velocidade, que não seria possível sem eles, tá? Então, diversos problemas que ao longo da história da humanidade não conseguiam ser solucionados, conseguiram ter solução graças à utilização do computador como ferramenta para tal. Repara que nós colocamos uma imagem aqui, não foi à toa, que tem algumas palavras-chave aqui para a nossa apresentação: decomposição, abstração, algoritmo e reconhecimento de padrões, tá? Mais à frente a gente vai ver. E esse trabalho, como é que ele surgiu? Antes de começar o mestrado, eu fiz parte do programa de residência docência que existe no Colégio Pedro II, junto do professor Ivail. E nesse programa de residência docência, nós trabalhamos pesquisas sobre otimização discreta com grafos na educação básica. São escassos os trabalhos nessa área, né? E aí destacamos Borges 2017, Borges Muniz 2018 e 2019. E esse trabalho aponta possibilidades do ensino da combinatória na educação básica, não só na contagem, além disso, através de otimização e existência, como nós podemos destacar por Batanero, Godino e Navarro 97. Então agora a nossa pesquisa se volta a analisar como que o pensamento computacional está relacionado com a resolução de problemas matemáticos, em especial em otimização discreta em grafos. Lembrando que otimização é quando eu quero achar o máximo ou mínimo de um problema que eu tenho para resolver ele, tá? Então, é um desdobramento, uma extensão dos trabalhos anteriores. O que nos motiva a fazer esse tipo de pesquisa? Ora, o avanço tecnológico, que usa cada vez mais computador e consequentemente, vão gerar novas demandas educacionais e profissionais. O que mais? Tendência mundial de inserção do pensamento computacional nos programas de ensino especial da matemática. Diversos países já têm na sua matriz curricular a ideia do pensamento computacional. É uma presença explícita e intencional na BNCC desse tema, tanto na parte do fundamental quanto no médio. E é importante a formulação e resolução de problemas com ênfase nos processos, e não apenas nas soluções, para que a gente possa implementar isso numa máquina. E ampliar as habilidades de formulação e resolução de problemas de natureza combinatorial. Então, qual é o nosso objetivo geral? É analisar como que o pensamento computacional está relacionado com a resolução de problemas matemáticos, em especial os de otimização discreta com grafos. E para isso, nós temos passos secundários, que são criação de atividades para o ensino básico, estimulação do pensamento computacional através da resolução de problemas e otimização com grafos e a relação das competências e habilidades matemáticas na BNCC com essa área apresentada. Para isso, a gente vai começar dando uma olhada no pensamento computacional.
Esse termo, ele não se refere apenas a programar computadores, mas também à capacidade de utilizar conhecimentos e práticas da computação para resolver problemas em termos que possam ser executados por um computador. Ou seja, é um conjunto de processos mentais envolvidos na resolução de problemas a partir de conhecimentos e práticas da computação, englobando sistematizar, representar, analisar e resolver problemas. Repara que nós colocamos aqui uma imagem ao lado, não foi à toa, tem o pensamento computacional se desdobra aqui em 3, né? Tem uma tríade, não é à toa. Então, quando a gente fala de pensamento computacional, a gente tem que pensar em 3 conceitos e 3 habilidades. Quais são esses 3 conceitos? Variável, ou seja, quem é o meu problema, o que eu quero resolver, qual é o X da questão. Essa é a minha variável. Repetição, ou seja, quais são os passos, os procedimentos que eu tenho que repetir para chegar na solução que eu quero, para resolver o meu problema. E condicional, ou seja, diante de determinada situação, se isso acontecer, eu tomo essa atitude, senão eu tomo aquela atitude. Ou então uma terceira atitude. Então, as condições para eu resolver o meu problema. E as 3 habilidades do pensamento computacional. Abstração, que está relacionada com a linguagem, né, do computador, linguagem máquina. Análise, que aí vai se desdobrar em: eu vou analisar o meu problema. Primeiro, esse problema tem solução? Sim ou não? Se tiver solução, eu vou encontrar uma solução para ele. A solução que eu encontrei, ela resolve o meu problema? Sim ou não? E se ela resolver o meu problema, ela é viável? Ela é eficaz? Sim ou não? Porque às vezes eu posso ter uma solução para o meu problema que demora muito, que não tem eficiência nenhuma. E automação, que é eu conseguir pegar esses procedimentos, esse passo a passo, esse algoritmo e levar para a linguagem de máquina para que o computador possa resolver para mim. Ora, com a ampliação da presença combinatória na educação básica, com ênfase nas habilidades de formulação e resolução de problemas de natureza combinatorial, também é mais uma justificativa dessa pesquisa. E, além disso, a gente pode classificar os problemas de análise combinatória em 5 pedaços, em 5 categorias. Primeira, de existência, ou seja, eu tenho um problema, ele tem solução? Sim ou não? Vou observar. Segundo, enumeração, ou seja, eu vou listar todos os subconjuntos de elementos que satisfazem as condições postas. Terceiro, contagem, ou, em outras palavras, eu vou determinar o número total de soluções, sem ser obrigada a listar todas elas. Quarta, classificação, assim sendo, sistematização dos casos segundo critérios apropriados. E, por fim, e última, otimização, que é a busca da melhor condição para a obtenção de determinadas soluções para um problema, que é onde a gente está aqui focado. E apesar da análise combinatória estar explícita na BNCC, a presença do pensamento computacional e a relação com a formulação de problemas de máquina fazem com que a gente veja a importância dessa temática. Então, cada vez mais a gente vê que otimização e computação estão muito conectados. Então, a gente vai trazer aqui um exemplo, né? Otimização combinatória de existência. Então, eu tenho esse problema aqui, eu pergunto assim: é possível sair do A5 e chegar no A6 sem passar por A4? Repara que essa estrutura que eu trouxe aqui a gente chama de grafo. Grafo é uma estrutura que é formada por vértices e arestas e que tem diversas aplicações no nosso dia a dia e computacionalmente, tá bom? E aqui eu estou me perguntando, tem como eu sair do A5 e chegar no A6 sem passar pelo A4? Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma pergunta de existência, né? Uma questão combinatorial de existência. Vamos lá. Por que a gente está indo nesse caminho? As pesquisas que a gente tem na literatura, a maior parte é voltada para a contagem. Poucos são os trabalhos na área de otimização. E é importante a gente entender a solução ótima através do auxílio tecnológico. Então, para isso, qual foi a nossa metodologia? Revisão da literatura em otimização discreta em ensino fundamental 1, 2 e médio, né, e pensamento computacional, criação de atividades adaptadas ao ensino fundamental 1, porque nessa área que tem mais escasso, mas lembrando que essa atividade pode ser usada em qualquer
segmento do ensino básico e pode ser solucionado de uma maneira mais complexa. Busca pela contextualização com a realidade escolar, criação de tarefas e utilização de algumas atividades da noção de algoritmos. Então, vamos lá. Como que a gente pautou isso nas competências da BNCC? Repara, vou destacar algumas coisas aqui, ó. Solucionar problemas científicos e tecnológicos, desenvolver raciocínio lógico, né? Produzir argumentos, espírito de investigação, busca por soluções, sintetizar conclusões, descrever essas conclusões através de algoritmos. Repara essas palavras, tá? E a gente também pode ver em relação às habilidades da matemática na BNCC, tanto no ensino fundamental quanto no médio, olha. Reconhecer um problema algoritmo, procurar solução através de um algoritmo, construir um algoritmo para resolver situações passo a passo, interpretar, né, e identificar relações entre outros objetos representados, como posição de cidades, considerando estradas que as unem, resolver o mesmo problema de diversas maneiras, com diferentes algoritmos, diferentes procedimentos, reconhecer um grupo de problemas que tem a mesma estrutura e saber utilizar os mesmos procedimentos, né, para poder resolvê-los. Então, vamos destacar aqui, de acordo com a revisão da literatura, como poderia ser o pensamento computacional. De acordo com a Wing, conjunto de processos envolvidos para formular um problema e expressar a sua solução, de modo que ela seja feita de uma maneira efetiva. Ele também é um processo que envolve formulação de problemas e soluções, e a gente tem, de acordo com a International Society for Technology and Education e National Science Foundation, 9 conceitos: coleta, análise, representação de dados, decomposição de problemas, algoritmos, abstração, automação, simulação e paralelismo. Então, trago um problema aqui. Como posso colorir o grafo a seguir de modo que os vértices adjacentes não tenham a mesma cor e utilizando o mínimo de cores possível? Então, eu posso tentar utilizar o pensamento combinatorial. Vou colorir V1 e V3 de vermelho, depois V2 e V4 de laranja, depois V5 de verde. E aí depois aqui nós temos mais 2 exemplos de como que eu posso resolver esse problema através de enumeração. Estou listando os meus passos. Repara que na terceira solução que a gente traz aqui, tem mais passos, tá bom? Mas será que tem uma maneira mais rápida de resolver esse problema? Será que eu não consigo uma maneira mais eficiente? Se a gente pensar no pensamento computacional, sim. Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou atacar esse problema pensando no pensamento computacional? Ora, qual é o meu problema? Qual é a minha problemática aqui na hora de colorir? Quais são os vértices problemáticos? São os vértices V2, V3 e V5, porque eles têm o maior grau. O que é o maior grau? Maior conexão entre outros vértices, né? Então, eu vou começar a colorir eles. Então, eu vou colorir cada um de uma cor. E aí depois eu tenho que colorir V1 e V4. E aí eu destaquei algumas maneiras que eu posso colorir V1 e V4. Posso colorir V1 e V4, V1 de laranja e V4 de verde, ou V4 de verde e V1 de laranja, ou os dois de vermelho, e assim sucessivamente. Existem vários. Mas eu quero ganhar tempo. Então, será que não tem como eu pensar numa solução mais rápida? Tem. O que eu vou fazer? Vou pintar V1 e V4 ambos de vermelho, que é a cor do V5, porque eles não estão conectados. Então, dessa maneira, eu pensei em procedimentos, condições, para eu resolver mais rápido esse problema de otimização com grafos, tá bom? Certo? Então, essa seria a minha solução, um exemplo de solução com pensamento computacional. Ainda olhando para o referencial teórico, a gente vai destacar aqui a Wing, que ela fala do pensamento computacional, que fala de resolução de problemas, compreensão do comportamento humano, que não é exclusivo apenas para cientistas da computação. É uma habilidade fundamental em todas as áreas, inclusive na idade infantil. Olha a importância da gente trabalhar pensamento computacional na educação infantil, no ensino fundamental. E aqui, Borba et al. Também, que fala o seguinte: desenvolveu raciocínio combinatório desde os anos iniciais de escolarização. Então, a gente tem como adaptar isso para o ensino fundamental 1. Aí, a gente vai dar um exemplo aqui que eu quero achar o menor caminho. Eu quero sair do ponto A, chegar no ponto D, andando o mínimo possível. Qual é o menor caminho que eu faço para fazer isso? Vamos lá pensar em enumeração.
eu posso fazer o caminho ABCD, que eu vou andar 6 unidades de comprimento, o ACD, que eu ando 3, o AED, que eu ando 5, e o AD, que eu ando 1. Eu utilizei todas as possibilidades possíveis, né? E vi que o caminho AD é o menor possível. Só que quando esse tipo de problema começa a ser maior, eu começo a ter uma maior dificuldade de resolver esse problema através da listagem das possibilidades. Repare essa questão aqui. Essa questão aqui, ela é uma adaptação de uma questão de acesso ao Colégio Pedro II de 2009, uma questão que o professor Ivail Muniz criou. E aí eu peguei essa questão e adaptei com a realidade, com o contexto escolar do colégio onde eu trabalho, que é o Colégio Estadual Antônio Prado Júnior. Então, qual é o problema aqui? Tem uma aluna chamada Lúcia, ela quer chegar na escola andando o mínimo possível. E eu tenho esses pontos aqui entre a casa dela e a escola. E esses números nas arestas que representam a distância entre cada um desses pontos. Então, eu quero sair da Lúcia, chegar na escola andando o mínimo possível. Como que eu faço isso? Se o aluno fizer isso aleatoriamente, você concorda que são muitas possibilidades. E a chance dele esquecer algum caminho é muito grande. Então, esse problema anterior se torna complicado de resolver dessa maneira aqui. Então, eu vou entrar com o pensamento computacional e com o algoritmo de Dijkstra, que vai me ajudar a resolver esse problema, tá? Aqui está a representação através do Google Maps. A gente foi lá no Google Maps, viu a distância entre esses locais e colocou ali no trabalho. Então, o que o algoritmo de Dijkstra fala? Saí da casa da Lúcia, que eu chamei de ponto A. Quero chegar em G. Estou parada ali, não andei nada, então é 0. Qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para onde eu posso ir, que está ali interligado com A. Eu posso ir para B, D e C. E aí eu vou ver, se eu for para B, eu ando 4, se eu for para D, eu ando 5, se eu for para C, eu ando 9. Mas eu tenho que ver todos os caminhos possíveis para chegar em cada um desses daqui. Para chegar no B só tem um. Mas para chegar no C eu tenho 2. Ou eu vou do A até o C, ou eu vou pelo ADC. Se eu for pelo ADC, eu vou andar 8. Então, eu vou descartar esse caminho AD e vou pegar o caminho ADC. Agora, eu vou pensar, eu quero ir para o caminho E e F. Eu posso ir para o E através do B, eu ando 14. E eu posso ir para o F através do ADF e andar 12. Mas será que tem um caminho menor para chegar neles? Tem. Ora, se eu chegar... se eu for pelo ADCE, eu ando 13, né? E se eu for pelo ADCF, eu ando 11. Então, eu vou adotar esses caminhos. E aí, finalmente, eu posso chegar na escola através desse caminho aqui que passa por F andando 17, ou pelo caminho que vem por E, que eu ando 16. Então, a minha solução ótima é ADCEG. Repara a velocidade com que esse algoritmo achou a solução. Repara que ele é um problema de otimização. Por que ele é um problema de otimização? Porque eu quero achar o menor caminho, eu quero achar o mínimo, né? E repara que em cada passo eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer, eu tenho que pensar em procedimentos, eu tenho que perguntar se eu for por aqui, então é o menor caminho. Se não é, eu descarto. Então, repara que eu tenho o pensamento computacional nesse procedimento. E repara que eu não só pensei em resolver o problema, como eu formulei um passo a passo, um procedimento. Eu fiz uma decomposição do problema de modo que eu possa transformar isso para a linguagem de máquina. Então, a gente percebe através desse problema a importância de eu pensar no pensamento computacional aplicado em problemas de otimização com grafos no ensino básico. E, basicamente, é isso. Aqui a gente coloca alguns referenciais teóricos. Eu agradeço a atenção de vocês. Quaisquer dúvidas e sugestões, vocês podem nos enviar por e-mail, está no início da apresentação. E muito obrigada pela oportunidade de nós podermos participar da 11ª semana de licenciatura em matemática. E agradeço a todos que assistiram. E até a próxima.